estudando as Escrituras de ordem temática, sob a perspectiva também da nossa Confissão de Fé Batista de 1689, atualizada por Charles Spurgeon, né? Essa Confissão de Fé, ela traz alguns temas teológicos, obviamente que ela não é a Escritura, mas ela está nela ali, as referências bíblicas, da onde são retiradas cada tema, no sentido de organizar para que a gente possa estudar as Escrituras. Lembrando que só a Bíblia é regra única, prática de fé e doutrina, que a palavra de Deus é contida nas Escrituras, as Escrituras são a palavra de Deus, tão somente elas. E nós apenas organizamos, de uma forma mais inteligível, alguns pontos que a gente está trazendo aqui. Contudo, nós seguiremos com a exposição de Efésios, a exposição de Salmos, mas até lá nós também vamos estudar a nossa confissão de fé. Quero orar nesse momento e depois nós vamos estudar essa doutrina tão maravilhosa. Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, que seja o Senhor falando, Deus. Tira tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que, Deus, que possa atrapalhar esse momento. Tem misericórdia de mim, Senhor. Pai, me usa conforme a tua bondade, a tua sabedoria, para que teu reino cresça, para que teu evangelho seja pregado, para que a boa semente seja lançada. E Deus, dependemos totalmente do Senhor, para que dê fruto, para que cresça, frutifique, 1 para 10, 1 para 1000, 1 para 100, conforme a tua benignidade. Que o Senhor fale essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós falaremos sobre adoção. Obviamente que nós aqui, quando eu falo adoção, vamos fazer analogia às adoções humanas, mas o que eu estou falando é sobre a adoção que Deus tem para conosco. Nós falamos sobre o chamamento eficaz, nós destruímos explicamos como ocorre o livre-arbítrio, destruímos principalmente as falsas declarações sobre o livre-arbítrio, mas trouxemos o que a Bíblia fala sobre o livre-arbítrio, trouxemos o chamamento eficaz, trouxemos também a justificação, que foi domingo passado, e esse domingo nós vamos falar sobre a adoção de Deus. E quando nós falarmos aqui da adoção, a gente pode ter em mente, sim, aquela adoção que nós temos na sociedade, de alguém que adota uma criança lá de orfanato, enfim, a gente pode ter como uma ideia, mas com certeza a adoção de Deus vai te surpreender, porque ela é muito mais nobre, ela é muito mais amorosa e ela é transformadora. Amém? Então nós leremos então o texto da Confissão de Fé, que começa ali, e nós já falaremos, ele é um texto único, uma frase única, tá? Inclusive é a mesma, quase o mesmo texto da Confissão de Fé de Westminster, e depois nós temos os versículos, e nós temos muito a ver com estes versículos. A todos quantos são justificados, a lembrar que só remember do domingo passado, a justificação é um ato jurídico de Deus. É um ato que Deus decide por si mesmo tornar justo um pecador. Óbvio que o meio da justificação é pela fé, pela graça mediante a fé. Contudo, a justificação, ela é Deus fazendo assim, você não mais é considerado culpado, você é considerado justo, não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Jesus fez por ti. O que? Morrer e ressuscitar. Então, a partir do momento em que Jesus, ele liberta a pessoa do pecado, essa pessoa é tornada justa. Essa é um decreto forense, legal. Isso ocorre externo ao coração do crente. Santificação não. Santificação ocorre no coração do crente. Mas a justificação é uma sentença do tribunal de Jesus. E que ocorre quando, irmãos? Lá depois que nós morremos? Não. No momento da fé. Por isso, irmãos, um verdadeiro convertido, e nós vamos ver isso de novo, não tem como perder a salvação, já que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Ah, mas e aqueles que abandonam a fé? Aqueles que abandonam a fé não, provavelmente, foram salvos.
Porque a Bíblia também garante que aqueles que foram salvos perseverarão até o fim, que é a doutrina da perseverança dos santos, que a gente vai também estudar. Mas hoje falaremos sobre a adoção. Contudo, a adoção, apesar de nós separarmos a ordem da salvação, chamada ordem salutos, que é a ordem da salvação, ela toda acontece num momento específico, né? A gente acaba dividindo para que a gente entenda tudo o que acontece com alguém quando ele é salvo. Nós somos justificados. E por isso nós podemos entrar no reino de Deus, aliás, na trono da graça de Deus, também entramos no reino, é verdade. Contudo, fica a minha pergunta, olha só como é importante a justificação. Porque se nós lermos o Salmo 24, o Salmo começa assim: quem entrará no Santo dos Santos? Aquele que é puro de coração, aquele que tem mãos limpas e é puro de coração. Alguém de nós tem coração puro e mãos limpas? Não. Somente se nosso coração e nossas mãos forem purificadas pelo sangue do Cordeiro. Aí sim podemos entrar no trono da graça. Por isso que nós podemos orar, por isso que nós podemos nos achegar diante de Deus. Essa é a doutrina da justificação. A todos quantos são justificados em seu único Filho, Jesus Cristo, e por causa dele, Deus é servido de fazer participantes da graça da adoção, pelo que eles são recebidos no número de filhos de Deus e gozam da liberdade e privilégio dos tais. Passam a ser chamados pelo nome de Deus, recebem o espírito de adoção, têm acesso ao trono da graça com confiança, são habilitados a clamar Abba, Pai. Abba é paizinho, pai querido, né? São tratados com compaixão, protegidos, providos e por ele corrigidos. Compaixão, protegidos, providos, nós temos as nossas necessidades providas por Deus e por eles corrigidos. E por Deus somos corrigidos, como por um pai. E jamais são lançados fora, pois estão selados para o dia da redenção e herdam as promessas na qualidade de herdeiros da salvação eterna. Aonde encontramos isso? O livro de Efésios, capítulo 1, verso 5, nos diz: em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. São vários versículos, irmãos, mas depois nós não temos mais parágrafos. Aí a gente vai para o estudo e aplicação, tá? Então, Gálatas 4, versos de 4 a 5. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para os resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, como em João nos diz, a saber, aos que creem no seu nome. Romanos 8, 17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos 8, 17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Foi repetido. E porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Efésios 2,18. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito, né? Salmo 103, 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que temem. Provérbios 14, 24. No temor do Senhor, o homem tem forte amparo, e isso será refúgio para seus filhos. Pedro, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Hebreus 12 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo o filho a quem aceita. Isaías, e eu prometo que depois só tem mais um slide. Num ímpeto de indignação escondi de vocês a minha face por um momento, mas com amor eterno me compadeço de vocês, diz o Senhor.
o seu Redentor. Porque por isto é para mim como as águas de Noé. Assim como jurei que as águas de Noé não inundarão mais a terra, assim jurei que não me iraria contra vocês, nem a repreenderia. Lamentações 3:31. Pois o Senhor não rejeitará para sempre. Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Para que vocês não se tornem preguiçosos, mas sejam imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Ufa! Então, todos esses textos nos trazem um pedacinho sobre, né? E todos esses pedacinhos juntos nos falam sobre o que é a adoção. O Evangelho não nos declara apenas justos, justificados, mas também nos acolhe como filhos. E isso muda nosso status. Quando eu falei para vocês que o juiz que absolve, o juiz pode absolver um réu, mas isso não significa que ele vai levá-lo para casa. Já Deus não. Deus não só perdoou, mas nos adotou. Como eu disse, imagina o tribunal de Deus, no qual nós somos culpados, e Deus diz, espera aí, mas eu dei meu filho para morrer pelos seus pecados. Agora, o sacrifício dele, que não tinha pecado, por você que é pecador, o torna justo. Não só isso, eu vou adotá-lo para a minha família. Essa é a maravilhosa doutrina da adoção. A adoção é um ato gracioso de Deus, pelo qual ele recebe pecadores justificados como filhos legítimos, herdeiros, dando-lhe todos os privilégios e deveres dessa relação de pai e filho. Esse tema é um consolo para nós. Traz realmente qual é a nossa identidade. O mundo vive uma crise de identidade. Uns não sabem nem se nasceram homem ou nasceram mulher, ou não sabem quem são, ou se o que pensam. Mas Deus nos dá uma nova identidade, a identidade de filho de Deus. Mas André, não são todos filhos? Sim, todos seriam filhos de Deus até a entrada do pecado no mundo, que afetou essa filiação. Lembra quando o pecado entrou no mundo? Quando Adão e Eva pecaram? E isso nos separou de Deus, nos trouxe uma queda, um estado no qual nós não temos mais a filiação direta, nós temos a filiação de criatura, como a girafa, como o leão, como a grama, todos são criaturas de Deus, e óbvio, nesse sentido, todos são filhos de Deus, no sentido de criação, mas somente aqueles que são salvos são filhos no sentido de salvação, de pertencerem à família de Deus. Todos são filhos no sentido genérico, mas somente os que têm fé em Cristo são filhos reais de Deus, da família de Deus, da salvação de Deus, e têm uma relação restituída com Deus. A base da salvação, o seu único filho, em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Como a gente viu nos versículos, a adoção não é um mérito humano, mas é um fruto da obra de Cristo. É como se Deus olhasse-nos como o próprio Filho amado Jesus. Por isso, engraçado, naquele momento ele ser chamado de Filho unigênito, Filho único de Deus, no sentido de que os outros não são filhos. Ele como uma forma única de filiação de Deus, ok. E essa filiação de Deus, óbvio, num sentido restrito, não é num sentido amplo, essa filiação de Deus é que nos é passada. Aquela filiação que Jesus tem de Deus, a partir de agora, nós somos vistos por Deus da mesma maneira que ele enxerga Jesus. Porque se ele nos víssemos quando ainda como pecadores, isso estou falando daqueles que foram justificados, lembram? Eu não estou falando da população em geral. Aqueles que foram justificados são vistos por Deus da maneira que, como ele vê o seu próprio filho. É com esse amor que ele nos ama. O filho
nos faz unigênitos com ele, o Filho de Deus nos faz filhos, como ele é unigênito do Pai. Ou melhor, Deus fez o seu Filho homem, para que homens fossem filhos dos filhos de Deus. Conseguiram entender? Deus faz o seu Filho homem, habita entre nós, vive e morre, como dizem, nós vemos isso em João capítulo 1, que o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, enfim, vem e morre, para que pegue homens. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pegar esses homens e transforme em filhos. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Imagina uma criança no orfanato. Essa criança, ela está lá por conta de algum problema, pensando que seus pais tenham falecido. Ela está lá. Ela não recebe somente um papel dizendo que ela é adotada. Ela recebe também um sobrenome. Ela recebe uma nova vida. Um sobrenome, né? Um sobrenome novo. Uma nova vida. Novos mantimentos. Nova forma de vida. Assim também nós. Só que nós, nesse caso, eu posso dizer que se nós estivéssemos naquele orfanato, no orfanato da morte, nós lá estávamos mortos em pecado. E Deus nos adotando nos traz para uma vida nova. Uma vida voltada para viver em filiação, em amor filial, um amor de filho para com Pai. E esse é o relacionamento que nós temos com Deus. Quando a gente falou sobre vários temas que são até às vezes amargos. Mas talvez falar sobre a filiação é um tema doce, porque é isso que nós somos. Veja, por isso que nós chamamos um e o outro de irmão. Pelo que me consta, eu não tenho como ser filho do mesmo pai que meu pai, e nem do mesmo pai que minha mãe. Mas por que somos irmãos? Porque Cristo nos salvou e porque Deus nos adotou. Logo, todos nós somos irmãos de igual maneira. Não há outro melhor do que outro. Não existe alguém mais crente, menos crente. Ah, ele sim, ele é um bom cristão, ele é um cara... Tudo bem, as obras falam onde está o nosso coração, ok, mas ele não dá a ele algo mais importante do que o outro que se converteu ontem. Tudo bem que o que se converteu ontem vai no caminho da fé, é verdade, mas em importância, não. Somos diferentes, mas alguém é mais importante que o trem? Não. O pastor é mais importante que a ovelha? Não. Existe alguém maior na fé e outro menor? Não. Nós não cremos no clero, nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes. Todo crente é capaz de explanar as escrituras, pregar o evangelho no sentido individual. Óbvio, nós escolhemos alguém para nos liderar como pastor, mas ele não é melhor do que nós. Ele é apenas primeiro entre os iguais, ele é aquele a quem a gente chama. Ah, mas então significa que tem muita gente que tem aquele medo. Ah, mas se eu questionar o pastor, eu vou para o inferno. Ai, eu tenho que ter medo do pastor. Porque não, o pastor não é superior aos outros. A Bíblia não coloca assim. A Bíblia diz que é digno de honra, é digno de ter, quem prega, quem se ensina as escrituras tem digno de ter o seu salário dobrado. Tem várias questões, é verdade, mas a Bíblia não diz que ele é melhor que o outro. Um exemplo simples, homem e mulher são iguais? Não, são diferentes. Mas alguém é melhor do que o outro? Não. Não, são iguais diante de Deus, assim nós. E que isso já serve de homogeneização entre todos nós, irmãos. Desde aquele que chegou aqui, convertido no primeiro dia, hoje como primeiro dia, àquele que é o nosso decano, que é o mais antigo. Somos todos iguais, porque somos todos filhos de Deus. Amém? Amém. Também, irmãos, quando nós sabemos que a base é Cristo e a salvação, isso muda
a nossa identidade. No que seguinte sentido, eu não sou minha profissão, eu não sou brasileiro ou português em essência, no sentido eu não sou sulista, nortista, nordestino, negro, branco, azul, preto, não, eu sou filho de Deus, sou cidadão dos céus. E por isso, irmãos, isso tira entre nós qualquer diferença de status social. Dentro da igreja, todos nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que tratar todos de maneira igual. Graças à igreja, e aí eu posso até dizer, posso ter entre aspas, um orgulho santo, que a Igreja Batista nos Estados Unidos combateu o racismo. Graças à igreja, nós valorizamos a mulher. A mulher, todo judeu acordava de manhã dizendo, graças a Deus que eu sou judeu, graças a Deus que eu não sou romano, graças a Deus que eu sou homem. Hoje nós respeitamos as mulheres. Só Jesus mudou isso. Porque todos nós somos irmãos. Isso também tira de nós orgulho. Mas esse cara aqui tem pós-doutorado, PhD. Não. Diante de Deus somos todos irmãos. Amém? Entendo que lá fora nós temos as nossas hierarquias e está tudo certo. Eu não vou questionar o soldado no cabo, cabo no sargento, tenente, eu não sei como é que funciona, até chegar lá no coronel, enfim. Ok, isso serve lá fora. Mas em essência, todos os crentes são irmãos. E por que somos irmãos? Porque Deus nos adotou. É porque você é melhor do que o cara que está no mundo? Não. Porque Deus o adotou. Porque Deus o chamou, porque Deus o salvou, porque Deus o predestinou e porque Deus o glorificou. Olha só, já no passado, um dia nós vamos falar sobre isso. E os privilégios da adoção. Nós temos um novo nome e uma nova identidade, somos chamados filhos de Deus Todo-Poderoso. Por isso que aquela história, eu também sou filho de Deus, ela não é de toda certa, mas também não é de toda errada, no sentido de que nem todos são filhos de Deus, porque só os que creem são filhos de Deus, mas sim, somos filhos de Deus. Não no sentido de que nos engrandeça isso, mas no sentido de que nos lembre a quem nós temos como Pai, a quem devemos respeitar, a quem devemos amar, a quem devemos estar submissos, a quem devemos adorar. Chamados também, Deus fala que fomos então gravados com o nome de Deus, no sentido de que nós levamos também o nome de Deus lá fora. Irmãos, as pessoas olham para nós lá fora, né? E dizem, se esse aí é filho de Deus, lembra, eu vou dizer um exemplo, eu sou ateu do Deus do Marcelinho Carioca, eu sou ateu do Deus do Neymar, eu sou filho do Deus vivo, porque quando a gente olha a vida daquelas pessoas, e aí nós somos vistos também, a gente, como que nós temos andado? Não temos andado como filhos? Eu sou ateu do Deus do Pablo Marçal. Eu sou ateu. Esse aí é o Deus. Eu sou ateu desse Deus. Eu sou filho do Deus vivo. Aquele que transforma corações. E que as pessoas vão olhar para nós assim, também vão dizer, e aí? Esse Deus aí do André, se ele se comporta assim, eu quero passar longe. Ou não, parece que existe alguma coisa lá. Que fez ele, se transformou ele, porque ele era ruim, muito ruim, passou de muito ruim para ruim, não, tô brincando, mas o que aconteceu com ele? Peraí, parece que existe alguma coisa ali no coração daquele homem. Como que as pessoas olham para nós? Isso também é um privilégio, porque isso nos faz lembrar que nós não representamos só nossas casas, nós representamos os céus. A gente sabe, Agostinho de Hipona falou que nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão ler na nossa vida. Mas, olha que legal, intimidade com Deus. Ser feito filho nos dá intimidade com Deus, nos faz poder dizer Abba, Pai. Como começa a oração do nosso Senhor? Pai nosso, Pater Remo, ou Tois ora nós, em grego. Então, esse Pai pensa em Deus como sendo todo-poderoso, Criador do universo, alguém que está no mais sublime trono,
Você se imagina chamando ele de pai? Pois é, ele te fez filho, para que você possa, mesmo o pecador que por essência aqui você é, mas transformado por ele, você possa chamá-lo pai. E agora vem um detalhe aqui, uma observação. Por isso que as doutrinas pagãs lá de fora têm feito um esforço muito grande para destruir a figura do pai. Porque assim, nós já nascemos sem saber o que essa figura representa. Isso nos afasta mais da pregação das Escrituras, que nos ensina que Deus é pai. Veja, Jesus chamando. Olha a segunda frase, que estais nos céus. Esse Deus que estais nos céus é o Pai nosso. Eu nem sei quantas estrelas tem no universo, provavelmente o universo sendo finito, dia após dia lançando James Webb, olhando o universo. Não. Esse Deus que fez o universo, conhece as estrelas pelos seus nomes, se permite ser chamado por nós de Pai. Quando nós chegamos diante de Deus, por mérito de Cristo, nós não somos vistos como escravos de Deus, nós somos vistos como filhos. Que privilégio. Se você não entende esse privilégio, irmãos, é difícil que você consiga até mesmo orar, até mesmo estar em comunhão com os irmãos, até mesmo ler as Escrituras. Porque eu entendo que quando a gente erra, ou quando a gente olha para nós mesmos, temos temor, porque é diante de um Deus santo que nós estamos. A Bíblia diz, Deus é santo, santo, santo. Deus é justo, mas Deus é misericordioso, e Deus elegeu os seus, e Deus nos perdoou para que nós nos cheguemos a Ele como filhos. Irmãos, você acha que a Estherzinha tem 4 anos? 3, vai fazer 4. Você acha que ela está preocupada que eu vou jogar ela para fora de casa? Não. Porque ela sabe que eu sou o pai e a Dayana a mãe. Da mesma forma, é nessa confiança da criança que Deus diz, sob esse aspecto que Jesus diz, vinde a mim as criancinhas, no sentido que delas é o reino dos céus, essa mesma confiança que a criança tem no pai terreno. Ela não está preocupada, você acha que ela, Esther, sabe, está preocupada se tem comida lá na nossa geladeira ou no nosso armário? Não. No sentido dessa mesma confiança que uma criança tem no seu pai, essa mesma confiança nós temos diante do nosso pai. E é isso, irmãos, se você está sendo acusado do pecado, é Satanás quem faz isso, quem diz para você, você não pode entrar no trono da graça, você não pode orar, você não pode ler a Bíblia, essa é a função de Satanás. Entenda que você é filho, e você é filho não porque você é bom, mas pelo aquilo que Jesus fez por você. Então vá diante do teu pai, peça perdão. Eu não sei, mãe, que pecado o teu filho tem que cometer para que você não consiga perdoá-lo. Isso que a senhora é uma senhora humana. Mãe, eu não sei que pecado eu posso cometer para que você não me perdoe quando eu verdadeiramente esteja arrependido. No mais, o nosso Pai do céu. Irmãos, vão diante de Deus, confessem seus pecados, entrem no trono da graça e peçam perdão. Deus vai te perdoar. Eu não estou dizendo que isso nos licencia a viver uma vida pecaminosa, não. Mas nós temos um Deus perdoador, que é um Deus Pai. Compaixão e cuidado, o Pai se compadece e também provê, como diz, nós lemos em Salmo 103 e 1 Pedro 5,7, Deus provê, e provê o básico, Deus não nos dá luxo, tá? Mas uma coisa é verdade, tem coisas que só acontecem com milionário e com filho de missionário, a gente vê bem claro que Deus abençoa os seus, no sentido de, olha, irmãos, Deus promete para nós que vai dar vestimento, comida e lugar para dormir, né? Para repousar a cabeça nesse sentido. Olha só que legal, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como o lírio do campo. Os passarinhos, eles não plantam, não colhem e Deus os trata. Não somos nós
melhores que os passarinhos e os lírios do campo. O passarinho que, né, que vive hoje e amanhã já não existe, o lírio do campo que é ceifado. Buscar em primeiro o reino dos céus, sua justiça, e estas coisas, comida, vestimenta, bebida, vos serão acrescentadas. Amém? Deus, ou você por um acaso vai deixar seu filho morrendo de fome? E vocês olhando bem para mim, podem ver que minha mãe fez um bom serviço. Olha aqui, ó. Tem até uma sobra, né? Certo? Mas, então, meu pai também, né? Então, o que eu quero, de brincadeiras à parte, você acha que Deus não vai nos sustentar? Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar deitado numa rede esperando cair maná. Não. Mas, trabalhe duro, trabalhe sério, mas lembre que o teu alimento, que provém do teu trabalho, provém de Deus, o teu Pai. Amém? O teu Pai te sustenta. E aí, eu vou fazer um outro parênteses. Dízimo. O dízimo é a prova nossa que nós não somos tentados pelo dinheiro. Como assim? Que nós dependemos de Deus, que nós entendemos que tudo que nós temos provém de Deus, ao ponto de nós entendermos que a nossa força não está no dinheiro e nem na quanto eu tenho na conta. A minha paz não está na minha conta bancária, até porque se tivesse nós estávamos sem paz, né? Não, brincadeiras à parte, mas a nossa paz não está no quanto a gente tem no banco, a nossa paz está no Senhor, que fez os céus e a terra. E é por isso que nós somos convidados a demonstrar isso, e isso, de certa forma, é uma bênção. Ser dizimista é uma bênção, por quê? Porque isso, ele vacina o nosso coração a não depender exclusivamente do dinheiro, a não botar o dinheiro como uma forma de base da nossa vida. Porque em Mateus capítulo 6, verso 24, diz ao homem, não é permitido servir a dois senhores, não tem como servir a Deus e a mamon, ao dinheiro, né? É bem isso, o dízimo é um convite para nos vacinar contra o amor ao dinheiro, contra a ter a segurança no dinheiro, tá? E sim a segurança no Pai. No Pai. Disciplina. Todos foram disciplinados, né? Alguns com mais amor, outros com mais dor, outros de forma certa, outros de forma errada, mas todos nós fomos disciplinados. E quando nós sabemos que merecemos a disciplina, compreendemos que merecemos a disciplina traz bom fruto. Ou é melhor, ou é bom que nós cometamos o mesmo erro, e nossos pais apenas olhando, olha lá, vai pôr o dedo na tomada de novo. O pai fala, o pai orienta, o pai corrige, deixa tomar um choque, corrige de novo, porque o que ele não quer? Que o filho venha cometer novamente aquele ato. Então, o ser filho de Deus nos traz a correção de Deus. E se Deus está te corrigindo, é sinal que Ele ama. Porque Deus corrige a quem ama. Se Deus está te corrigindo essa noite, ou essa semana, saiba, Deus te ama. E obedeça a correção de Deus. Para que você não precise levar um choque, né? Não precise bater o carro, não precise perder sua família, não precise perder sua vida por erros seus. Deus corrige a quem ama. A correção é dura, dói, mas ela traz bons frutos. Hebreus 12, 6. A correção não é rejeição, é amor. Todos os pais sabem, têm os seus filhos. A correção não é rejeição, é amor. A disciplina amorosa é de Deus. Eu não estou falando que você pegar teu filho e dar uma tunda de laço seja amor. Eu estou dizendo que a correção santa é sinal de amor. Segurança eterna. Olha o que Isaías diz, Lamentações 3:31, em Efésios 4:30, a gente viu, nunca seremos lançados fora. Deus não lança seus filhos, ou por acaso você vai pegar o teu filho e vai simplesmente chutar. Não, Deus nos sela com o Espírito Santo. E esse é o selo da promessa. Não há perda de salvação. Jesus diz isso bem claro na parábola da semente. Não há perda de salvação. Agora, André, então posso viver minha vida de qualquer jeito? Não. Aqueles que pensam assim nunca foram salvos. Porque
Você pensa em desagradar teu pai? Estou pensando que seu pai seja alguém bom, né? Não estou pensando se teu pai... Também nem isso justificaria, mas pensando que seu pai seja um homem honesto, dentro das possibilidades que ele pode ser. Você pensa em viver desobedecendo ele todos os dias? Victor, você quer desobedecer teu pai todos os dias? Não, eu quero, não. Isso aqui é por... Mas olha, eu quero, acordei com esse propósito, de desobedecer o quanto mais eu consigo meu pai. Não. Se você realmente é adotado por Deus, você vai amar seu pai, obedecer seu pai, temer seu pai, aceitar a correção de seu pai, vai receber os bons presentes que seu pai tem, vai receber a graça de seu pai, vai receber o sustento do seu pai, vai depender do seu pai. Amém? E olha aqui que ele nos dá a herança celestial. Olha o que Cristo nos diz em Romanos 8:17, Hebreus 6:12. Nós somos co-herdeiros em Cristo na vida eterna. O cristão deve viver com confiança filial. Somos feitos filhos de Deus, co-herdeiros da graça. Isso nos muda a maneira de nós orarmos e enfrentar a vida. Temos que ter temor. A gente não chega a falar com o pai quando a gente quer pedir, por exemplo, sei lá, pai, eu preciso ir na casa de um amiguinho meu para... A gente não chega de qualquer jeito, né? A gente chega com temor. Mas também a gente é um temor santo, no sentido de que a gente não chega esperando que o pai dê uma pedra para quem pede um peixe. Também um escorpião para quem pede um pão. Ou ao contrário, uma pedra para quem pede um pão, como diz as escrituras, eu não lembro agora. Mas enfim, a gente não vai pensando que o pai vai nos humilhar por pedirmos algo. Mas a gente vai esperar que a resposta do pai, nosso aqui da terra, assim refletindo a resposta também do nosso Pai Celestial, que é o nosso tema aqui, seja a nossa melhor resposta. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Assim nós nos achegamos. Porém, nos achegamos com respeito, com temor, mas somos filhos. Deus não vai humilhar alguém que vai se achegar perto dele na filiação de Cristo. Agora, aqueles que não são filhos, muitos dirão, mas não foi em teu nome que eu expulsei demônios, em teu nome curei doentes, em teu nome... Aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não os conheço. Vocês entendem? Quando nós nos achegamos a Deus, quer dizer, tentamos nos achegar com qualquer outra maneira que não seja Cristo, aparta-te de mim, eu não vos conheci. Essa é a filiação que Deus nos dá. E isso tem umas aplicações para hoje. Identidade, um mundo confuso. No mundo confuso nós temos certeza que somos filhos de Deus. Nós fazemos parte de uma família espiritual, não existe crente sozinho. Crente, faça parte de uma congregação. Não sei, não consigo, nem que seja você e teu vizinho, nem que seja você e tua esposa. Seja uma congregação, para que quando um caia, o outro ajude a levantar. Irmãos, nós estamos passando pela adolescência da igreja aqui. Nós já estamos começando a criar barba. Vamos lá, pessoal, vamos viver junto, vamos nos amar, vamos nos corrigir, vamos nos perdoar, vamos trabalhar para que nós pareçamos cada vez mais com o nosso Pai. Tem sentido isso para vocês? E não adianta, como que sozinho o Vitor, talvez, desculpa Vitor, te usando como exemplo, mas como que o Vitor vai olhar coisas nele se ele está sozinho? Às vezes a gente não consegue. É igual quem aprende a jogar tênis. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe, o cara aprende a jogar tênis cheio de vício, aí vai lá para a primeira aula, parece que ele, parece que eu nem sei nem pegar na bolinha, porque é tudo errado o que eu faço. Né? Ou seja, precisa de alguém de fora para corrigir o seu movimento. Tênis, futebol, qualquer coisa. Precisa de alguém nos ensinando, precisa de estar junto. Então, irmãos, essa é a função da igreja. Nós somos uma família espiritual que vai chegar e vai dizer, irmão, peraí, eu acho que essa forma que tu está encarando a coisa talvez não seja melhor. Eu já fiz isso e caí nisso, nesse pecado. Vamos estar junto, vamos orar junto, vamos, porque somos uma família. Irmãos, uma família, quem tem irmão aqui sabe que uma família de vez em quando sai umas peleias, né? Mas a diferença é que a família é obrigada a se perdoar. Obrigado no bom sentido, né? Ela tem que se perdoar. A boa família se perdoa. A boa família tem união. E é maravilhoso saber que a nossa igreja não tem rusgas, que nós todos vivemos em comunhão. Mas se acontecer um dia alguma rusga, que nós saibamos nos perdoar, saibamos andar juntos, porque somos uma família. E um dia nós estaremos para sempre com Deus.
que vai ser uma maravilha, né? Esperança, a herança futura. Romanos 8,18 diz que os sofrimentos aqui da terra não podem se comparar com a glória que será nos revelada. Amém? É tão maravilhoso. Santidade. Vivemos não para merecer a filiação, mas vivemos a santidade porque somos filhos de Deus. Também traz um consolo. Mesmo sob disciplina, nunca somos abandonados. E aqui eu trago algumas conclusões. A adoção é o coração, é a coroação do plano redentor. Deus não apenas nos salva da condenação, mas Ele nos faz filhos eternos. Não estou dizendo que a coroa da salvação no sentido, óbvio que no sentido pessoal é Cristo, mas na aplicação da salvação, a salvação não é para que você é salvo? Eu sou salvo para ser feito filho de Deus, para fazer parte do seu reino. Eu não sou salvo por quê? Salvo agora só porque daí eu não vou para o inferno. Não! Somos amados, protegidos, disciplinados, guardados e fomos feitos herdeiros, graças à salvação e à adoção. Devemos viver com alegria de filhos e a segurança da herança e a santidade que honra o Pai. A santidade, irmãos, é óbvio que ela traz bons frutos. Já parou para pensar que uma família onde o pai não bebe, não chega a beber em casa surrando a esposa, é uma família muito melhor do que aquela que tem um pai que bebe e chega surrando a esposa. Uma família onde um mente para o outro é uma família muito pior do que aquela onde abunda a verdade. A santidade nos traz boas coisas, é verdade. E isso é maravilhoso, mas a santidade honra o nosso Pai. Como é bom fazer negócio com pessoas que dão o fio do bigode. O crente tem que ser esse cara aí. Agora, não como a gente vê hoje em dia. Se você fala que é crente, o cara esconde a carteira. Não, peraí, vai me roubar. Não. Nós somos filhos e temos que ser vistos como filhos de Deus e não filhos desse mundo caído nas trevas. Nós somos filhos de Deus, somos chamados a ter todo esse privilégio, mas também viver conforme essa maravilhosa herança. Imagina o dia muito glorioso amanhecer, o dia que a trombeta lá do céu irá tocar, como nos diz o hino. Quando se fizer chamada, lá estaremos. Amém? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. 1 João 3:1. Então hoje eu quero terminar com duas questões. Primeiro, se você ainda não foi adotado por Deus, se você não sabe se é filho de Deus, receba Cristo pela fé como seu único Senhor e Salvador. E venha fazer parte dessa família. E aqui eu não estou falando da Igreja Batista, estou falando da família de Deus, que transcende todas as placas denominacionais. A família daqueles que são convertidos por Deus. Venha fazer parte disso. E se você já é filho, viva com confiança, gratidão e obediência, porque um dia estaremos todos com o nosso Pai. Lembrem, Deus se fez homem. Deus fez seu filho virar homem, para que homens possam ser feitos seus filhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, Senhor. Senhor Deus, obrigado porque podemos falar, Abba, Pai. O Senhor é nosso Pai. O Senhor nos salvou, nos chamou, nos justificou, nos glorificou. O Senhor nos elegeu, o Senhor tudo isso para sermos seus filhos. Senhor, hoje somos famílias do Senhor. E Pai, se por um acaso alguém aqui ainda não entregou sua vida a Jesus, é convidado essa noite a entregar sua vida, Senhor, para Ti, Deus, o único Senhor e Salvador. Que possamos, Deus, aqueles que já entregaram sua vida a Ti, Deus, viver sob essa herança, a herança do Teu reino, da Tua paternidade, Senhor. Obrigado, Pai, que hoje eu não sou mais aquela pessoa que fui antes, que fui outrora, Deus. Talvez alguém perdido no vício, alguém perdido na mentira, perdido em vários pecados. Hoje somos conhecidos como Teus filhos. Pai, que possamos viver segundo essa herança, Senhor. Muito obrigado, Deus,
por poder fazer parte dessa família e que nós possamos te honrar aqui na terra, como o Senhor é honrado lá nos céus. Obrigado, porque um dia o Senhor fez isso por nós e o Senhor tem feito, e ainda há tempo para serem feitos filhos de Deus. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém.